Era uma madrugada fria de inverno quando decidi pegar a BR-116 em direção a Curitiba. Eu trabalhava como representante comercial e depois de um dia cheio em Porto Alegre, minha agenda não me permitia dormir antes de encarar mais 4 horas de estrada. O silêncio da noite e a neblina densa davam à paisagem uma atmosfera opressora. Eu sabia que essa rodovia tinha fama de perigosa não apenas pelos assaltos, mas por causa de histórias macabras que circulavam entre os caminhoneiros. Nunca viaje sozinho de madrugada foi o conselho que um veterano me deu certa vez. Mas eu não acreditava nessas coisas. Fantasmas eram apenas frutos da imaginação. No entanto, naquela noite, algo aconteceu que mudou completamente minha percepção. Já passava das 2 da manhã quando avistei o primeiro sinal de alerta, uma figura ao longe na beira da estrada. Era uma mulher vestida de branco, com o rosto coberto pelo cabelo desgrenhado. Meu coração disparou, mas ao me aproximar, percebi que ela estava apenas pedindo carona. Reduzi a velocidade, mas algo me fez pensar 2 vezes. Suas roupas estavam molhadas e manchadas de sujeira, como se ela tivesse saído de um rio ou algo pior. Passei por ela sem parar. Deve ser uma moradora local ou uma turista perdida, pensei tentando racionalizar. Mas ao olhar pelo retrovisor, meu sangue gelou. Ela não estava mais lá. Não havia como ela ter desaparecido tão rápido. Continuei dirigindo, tentando me convencer de que meus olhos haviam me pregado uma peça. Liguei o rádio para distrair a mente, mas todas as estações estavam fora do ar. Soltando apenas chiar, o silêncio voltou a tomar conta do carro, exceto pelo som do motor e do vento cortando a estrada. Foi então que notei algo estranho. Os postes de iluminação espaçados ao longo da rodovia começaram a apagar conforme eu passava, um a um, como se alguém estivesse desligando um interruptor gigante. Meu peito apertou e eu acelerei, ignorando as curvas perigosas e as placas que avisavam sobre acidentes frequentes. Depois de alguns quilômetros, avistei um caminhão parado no acostamento, com os faróis piscando. Ao lado do veículo, um homem fazia sinal para que eu parasse. Contra o bom senso, resolvi ajudar, afinal, talvez ele estivesse em apuros de verdade. Encostei o carro e desci, com a lanterna do celular em mãos. "Precisa de ajuda?" perguntei. O homem não respondeu. Ele apenas me encarava com olhos fundos, como se estivesse exausto ou morto. Sua pele era de um cinza doentio, e suas roupas estavam encharcadas, assim como as da mulher que vi antes. Quando dei um passo para trás, a porta do caminhão se abriu com um rangido alto, e de dentro saiu uma criança também molhada, segurando um ursinho de pelúcia. "Você viu minha mãe?" perguntou a menina. Sua voz um sussurro que parecia atravessar meus ossos. Antes que eu pudesse responder, os dois desapareceram diante dos meus olhos. Simplesmente sumiram, como se nunca tivessem estado. Atônito, corri de volta para o carro, trancando as portas e acelerando como nunca. Meus pensamentos eram um turbilhão de perguntas sem respostas. Quem eram aquelas pessoas? E por que estavam molhadas? A neblina se tornou ainda mais densa e eu mal conseguia enxergar a estrada. Foi então que vi o próximo sinal de que algo estava muito... Um carro vinha na contramão em alta velocidade, com os faróis altos. Desviei por pouco, quase perdendo o controle do volante. Quando olhei pelo retrovisor, no entanto, não havia carro. Decidi que precisava sair da rodovia. Na próxima entrada, entrei em uma estradinha de terra, esperando encontrar uma casa ou algum posto de combustível. Dirigi por cerca de 10 minutos até chegar a um pequeno vilarejo. As casas eram velhas, com paredes de madeira apodrecida e janelas quebradas. Tudo estava mergulhado em um silêncio sepulcral. Estacionei em frente a uma das casas e desci do carro, chamando por ajuda. Ninguém respondeu. Foi então que percebi que todas as portas estavam abertas, mas não havia sinal de... Dentro das casas, os móveis estavam revirados.
e marcas de lama cobriam o chão, como se algo tivesse sido arrastado. De repente, ouvi passos vindo de trás de mim. Virei-me rápido, mas não vi nada. O som continuava, cercando-me cada vez mais próximo. Corri de volta para o carro e tentei dar partida, mas o motor não respondia. Meu coração parecia querer sair pela boca. Foi quando senti uma presença ao meu lado. Lentamente virei a cabeça e vi, pelo canto do olho, a mulher de branco sentada no banco do passageiro. Seu rosto finalmente estava à mostra, e eu nunca esquecerei o que vi. Seus olhos eram negros como a noite, e sua boca estava torcida em um sorriso grotesco. Você não devia ter parado, ela sussurrou antes de desaparecer novamente. O carro finalmente deu partida, e eu saí dali em disparada, sem olhar para trás. Quando finalmente alcancei um posto de combustível, já perto de Curitiba, desci do carro. O frentista me olhou com preocupação e perguntou se eu estava bem. Contei a ele o que aconteceu, esperando que ele risse ou me chamasse de louco. Mas ele apenas balançou a cabeça e disse: "Você não é o primeiro a ver essas coisas na BR-116. Dizem que são almas de um acidente que aconteceu há anos. Um ônibus caiu na ribanceira com uma família inteira dentro. Ninguém sobreviveu. Eles aparecem para quem está sozinho na estrada, procurando companhia. Não consegui dormir naquela noite. E desde então, evito pegar a estrada de madrugada. Não importa o quanto a lógica tente me convencer de que foi apenas minha mente pregando uma peça. Algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas." Me chamo Lucas, e o que vou contar aconteceu em uma viagem de volta de Curitiba para São Paulo, algo que até hoje me tira o sono. Eram pouco mais de 23 horas quando decidi pegar a BR-116, mais conhecida como Rodovia Regis Bittencourt. Quem conhece sabe. À noite, especialmente em alguns trechos, a estrada pode ser assustadora, com longas curvas cercadas por mata fechada e pouca iluminação. A viagem parecia tranquila no início, mas logo se tornou meu pior pesadelo. Eu estava sozinho no carro, um velho sedã que não me deixava na mão, mas que também não inspirava muita confiança. Antes de pegar a estrada, abasteci e comprei um café forte em um posto de combustível em Curitiba. O atendente, um senhor magro e de olhos fundos, me perguntou se eu realmente precisava viajar tão tarde. Achei a pergunta estranha, mas respondi que sim, pois precisava estar em São Paulo. Ele apenas balbuciou algo como: "Cuidado depois do quilômetro 258, o que não dei muita atenção na hora. A primeira hora de viagem foi tranquila. As luzes da cidade foram ficando para trás e o escuro da estrada tomou conta. O som do motor e as poucas músicas que tocavam no rádio me faziam Pouco depois do quilômetro 250, a atmosfera mudou. O ar parecia mais pesado e uma névoa fina começou a surgir, tornando a visibilidade mais difícil. Lembrei do que o atendente dissera e senti um calafrio. Logo vi algo estranho, uma mulher andando no acostamento. Ela usava um vestido branco que parecia brilhar levemente na escuridão. Reduzi a velocidade, curioso e apreensivo. Quando passei por ela, tentei olhar melhor, mas senti um arrepio. O rosto dela parecia borrado, como se não tivesse feições definidas. Meu coração disparou e acelerei o carro. Minutos depois, algo ainda mais estranho aconteceu. No retrovisor, vi a mesma figura, agora parada no meio da pista. Era impossível ela ter chegado ali tão rápido. Eu não tive coragem de parar, apenas segui em frente, com as mãos suando e o coração batendo como um tambor. Pouco depois, avistei uma pequena lanchonete de beira de estrada, com luzes fracas piscando. Decidi parar para tentar me acalmar e tomar um outro. O lugar era quase deserto, exceto por um caminhoneiro sentado em um dos cantos, mastigando algo com um olhar distante. A atendente, uma mulher de meia idade com cabelo preso, me serviu o café e comentou: "Você é mais um que viu a mulher na estrada, não é?" Gelei.
Como você sabe? Perguntei. Ela me contou que muitas pessoas relatavam a mesma coisa naquela região, sempre por volta daquele horário. Dizem que era o espírito de uma mulher que morreu em um acidente de carro ali, décadas atrás, enquanto fugia de... Algumas histórias dizem que ela tentava escapar de um marido violento. Outras afirmam que era de uma amante obsessiva. Seja qual for a verdade, o fato é que a presença dela é algo que mexe com a mente de quem passa por... Voltei ao carro ainda mais tenso. O caminhoneiro me deu um conselho antes de sair. Se ela aparecer de novo, não olhe para trás. Não precisei de mais nada para sentir que aquilo não era apenas uma história de assombro. A estrada seguiu ainda mais escura e silenciosa. Parecia que o mundo tinha parado, como se eu fosse o único ser humano acordado naquela região. Então, no quilômetro 268, senti o carro dar um tranco e a luz do painel piscou. Era como se o motor estivesse perdendo força. Encostei o carro com dificuldade e saí para verificar o que estava acontecendo. Quando abri o capô, senti que não estava sozinho. O ar estava gelado e uma sensação inexplicável de medo tomou conta de... Olhei em volta e a vi novamente. A mulher de branco, parada a poucos metros de mim, na beira da estrada. Eu congelei, sem saber o que fazer. Ela não se movia, mas sua presença era sufocante. Lembrei do conselho do caminhoneiro e entrei no carro sem olhar para trás. Tentei dar partida, mas o carro não ligava. Enquanto girava a chave desesperadamente, ouvi um som baixo, como se alguém estivesse sussurrando meu... Foi quando percebi que ela agora estava mais perto, quase encostada na... Fechei os olhos e rezei como nunca tinha rezado antes. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, senti o motor pegar. Não pensei duas vezes e acelerei o carro, deixando para trás aquele trecho maldito. No restante do caminho, não consegui relaxar. Meu corpo estava tenso e minha mente repassava cada momento daquela experiência. Cada sombra na estrada parecia ganhar vida. E o silêncio que antes era tranquilo agora me aterrorizava. Cheguei em casa ao amanhecer, exausto e com a sensação de que nunca mais seria. Desde então, evito dirigir à noite e principalmente naquela estrada. Alguns mistérios é melhor não tentar entender, mas, de vez em quando, ainda me pego pensando: o que aconteceria se eu tivesse olhado para trás? Talvez nunca descubra. Era uma madrugada sufocante em algum lugar da Bahia. Eu voltava para casa depois de uma visita à minha avó, que morava em uma vila isolada no interior. A estrada que escolhi tomar era uma daquelas que parece existir em outro plano de realidade, sem iluminação, sem movimento, sem fim. Meu carro cortava o silêncio como um intruso, e os faróis, apesar de fortes, pareciam ser devorados pela escuridão ao redor. As histórias que eu tinha ouvido sobre aquela estrada não ajudavam. Diziam que, nas noites mais escuras, coisas inexplicáveis aconteciam ali. Uma figura à beira do caminho, um som vindo do nada, ou mesmo um carro que simplesmente desaparecia. Eu nunca fui de acreditar em lendas, mas naquela noite algo parecia diferente. Era como se o ar estivesse mais pesado, carregado de uma energia estranha. Tudo começou quando vi um vulto à frente, parado no acostamento. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Vestia um vestido branco que parecia flutuar com a brisa, embora não houvesse vento algum. Reduzia a velocidade, hesitando se deveria parar ou não. Mas, antes que eu tomasse qualquer decisão, ela levantou o braço e apontou para a frente como se estivesse me indicando o caminho. Meus instintos gritavam para que eu continuasse dirigindo, mas algo nos olhos dela me congelou. Eles eram profundos, negros como a noite, sem brilho algum. Passei por ela devagar, sentindo seu olhar me acompanhar até desaparecer pelo retrovisor. Foi então que percebi que a estrada, que antes parecia reta e interminável, agora tinha uma curva à frente
que eu não lembrava de ter visto antes. Virei o volante, acompanhando a curva, e o ambiente ao redor mudou de forma sutil, mas perturbadora. As árvores pareciam mais próximas da estrada, quase se inclinando sobre o asfalto. O som do motor parecia abafado, como se estivesse sendo sugado pelo ambiente. E então ouvi um riso baixo, vindo de algum lugar dentro do carro. Olhei rapidamente para o banco de trás pelo retrovisor, mas estava vazio. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Decidi aumentar a velocidade, na esperança de deixar aquela sensação para trás. Foi quando vi luzes à frente, piscando no que parecia ser um posto de gasolina. Aliviado, encostei e desci do carro. O lugar parecia abandonado, mas as luzes ainda funcionavam, piscando de forma irregular. Havia uma cabine onde o frentista deveria estar, mas estava vazia. Resolvi explorar um pouco, tentando encontrar alguém ou pelo menos entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvi passos ecoando no concreto rachado do posto. "O que faz aqui a essa hora?" perguntou uma voz rouca atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi um homem idoso, de aparência maltrapilha, segurando uma lanterna. Seus olhos eram pequenos e penetrantes, e ele me encarava como se eu não devesse estar ali. Expliquei rapidamente que estava dirigindo pela estrada e que parei porque senti que algo estava errado. Ele riu, um som áspero que me deu arrepios. "Errado? Essa estrada é toda errada, meu jovem. Gente como você não devia passar por aqui sozinho, ainda mais de madrugada." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele apontou para o horizonte. Segui o olhar dele e vi ao longe uma luz fraca, oscilando como a chama de uma vela. "Continue por aquele caminho. Se quiser sair daqui, não olhe para os lados, não pare por nada. E pelo amor de Deus, não responda se alguém te chamar." Agradeci, embora suas palavras não fizessem muito sentido. Entrei no carro e segui as instruções, acelerando na direção da luz. Conforme avançava, a estrada parecia mudar novamente. As árvores ao redor se tornaram mais densas e uma névoa começou a se formar, cobrindo o chão. Meu coração estava disparado, mas eu não podia parar. Foi então que ouvi a voz. Baixa no início, quase um sussurro, mas foi ficando mais clara. Alguém me chamava pelo nome. A princípio, pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas a voz ficou mais insistente, vindo de algum lugar à minha esquerda. Lembrei-me do aviso do velho e mantive os olhos fixos na estrada. Mas a curiosidade quase me venceu quando ouvi a voz de novo, agora soando exatamente como a da minha avó. "Meu filho, para o carro. Por favor, me ajuda." Meu peito apertou. Eu sabia que era impossível ela estar ali, mas a semelhança era assustadora. Me forcei a continuar dirigindo, ignorando os chamados. Foi então que algo cruzou na frente do carro. Uma figura escura, rápida demais para eu identificar. Pisei no freio instintivamente e o carro derrapou, quase saindo da estrada. O motor morreu, deixando-me em completo silêncio. Tentei ligar o carro novamente, mas ele não respondia. A névoa agora estava tão densa que eu mal podia enxergar os faróis. Foi quando ouvi passos novamente, dessa vez ao redor do carro. Batidas suaves nas janelas começaram, uma de cada lado, como se algo ou alguém estivesse me cercando. Fechei os olhos e comecei a rezar, algo que não fazia há anos. As batidas cessaram e o silêncio tomou conta novamente. Abri os olhos devagar e vi que a névoa começava a se dissipar. Tentei ligar o carro mais uma vez e, para minha surpresa, o motor pegou. Sem pensar duas vezes, acelerei o máximo que pude. A luz que eu seguia finalmente ficou mais próxima, revelando ser a entrada de um vilarejo. Quando passei por ela, senti o ar mais leve, como se tivesse saído de um pesadelo. Parei o carro e desci, minhas pernas tremendo. Uma senhora que estava sentada em frente a uma casa se aproximou e me olhou com preocupação. "Você veio pela estrada, não foi?" perguntou, mais afirmando do que questionando.
Assenti, incapaz de responder. Ela fez o sinal da cruz e murmurou algo que não entendi. Antes de se afastar, deixou uma última frase no ar. Nem todos que entram naquela estrada saem do outro lado. Olhei para trás, para o caminho de onde tinha vindo. A escuridão parecia mais profunda, como se me observasse. Entrei no carro novamente, mas antes de partir, ouvi um último som, o riso baixo, agora claramente vindo do banco de trás. Não tive coragem de olhar, e até hoje, quando lembro daquela noite, sinto que não saí de lá sozinho. Era uma madrugada gelada de inverno quando decidi pegar a estrada para voltar para casa depois de uma longa reunião de negócios em São Paulo. A BR-116, que conecta a capital paulista à minha cidade natal, em Curitiba, é famosa por suas curvas perigosas e histórias assustadoras que assombram os motoristas que a atravessam durante a noite. O relógio no painel do carro marcava 2h43 da manhã, e a neblina se acumulava como um manto espesso sobre o asfalto, tornando a visibilidade quase nula. As luzes dos faróis cortavam a escuridão, revelando apenas poucos metros à minha frente. Apesar do cenário, eu estava confiante de que chegaria em casa em segurança. Tudo mudou quando passei pelo quilômetro 426, próximo à entrada para o pequeno distrito de Cajati. Vi algo na beira da estrada que me fez reduzir a velocidade instintivamente. Uma figura alta e magra, envolta em um vestido branco, estava parada à margem da rodovia. Pensei que talvez fosse um pedestre que precisasse de ajuda, mas, ao me aproximar, notei que algo estava terrivelmente errado. Seus cabelos longos e negros cobriam o rosto, e sua postura era tão estática que parecia uma estátua. Mesmo com o frio cortante daquela madrugada, ela não tremia. Um arrepio percorreu minha espinha, mas ignorei minha intuição e continuei dirigindo. No entanto, não consegui evitar olhar pelo retrovisor. Para minha surpresa e terror, ela não estava mais lá. Talvez tenha entrado na mata, pensei, tentando racionalizar o que acabara de ver. Aumentei o volume do rádio para afastar a sensação de desconforto, mas o sinal começou a falhar, emitindo apenas estática. Foi então que percebi um som baixo e constante vindo de trás do carro, como se algo ou alguém estivesse batendo levemente no porta-malas. Meu coração disparou. Parei o carro no acostamento, tomei coragem e desci para verificar. O porta-malas estava vazio. Mesmo assim, não consegui me livrar da sensação de que não estava sozinho. Retomei a viagem, mas a atmosfera parecia cada vez mais pesada, como se algo invisível estivesse me observando. Alguns quilômetros depois, avistei um posto de combustível iluminado ao longe e decidi parar para tentar me acalmar. O frentista, um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado, notou minha expressão abatida e perguntou se eu estava bem. Contei rapidamente o que havia acontecido, e ele me olhou com uma seriedade que aumentou o meu desconforto. "Você viu a mulher de branco, não foi?" Ele perguntou, acendendo um cigarro com as mãos ligeiramente trêmulas. Quando assenti, ele continuou. "Muitos motoristas já relataram o mesmo. Dizem que ela é o espírito de uma jovem que morreu em um acidente por aqui há mais de 20 anos. Ela aparece para avisar sobre perigos na estrada. Se você continuar, tome cuidado." Agradeci o aviso, mas não podia ficar parado ali. Abasteci o carro e voltei para a rodovia, tentando afastar os pensamentos sobre a tal mulher de branco. Por um tempo, tudo parecia normal, mas, ao chegar próximo à região conhecida como Serra do Cafezal, o clima mudou drasticamente. Uma chuva torrencial começou a cair de forma repentina, tornando a estrada ainda mais perigosa. Enquanto descia uma curva acentuada, perdi o controle do carro por um instante e quase colidi com um caminhão que vinha na direção contrária. Foi nesse momento que a vi novamente, parada no meio da estrada. Pisei no freio com toda a força, mas era tarde demais.
O impacto que eu esperava nunca aconteceu. A figura desapareceu diante dos meus olhos, como uma nuvem de fumaça que se dissipou no ar. Meu coração parecia prestes a sair do peito, mas eu sabia que precisava seguir em frente. Finalmente, cheguei em casa pouco antes do amanhecer. Apesar do alívio de estar em segurança, a imagem da mulher de branco continuava gravada em minha mente. Decidi compartilhar minha experiência com amigos e familiares, mas todos pareciam céticos ou tentavam minimizar o ocorrido. Algumas semanas depois, recebi a notícia de que um conhecido havia sofrido um grave acidente na mesma curva onde vi a figura pela última vez. Ele sobreviveu, mas disse que momentos antes do acidente teve a impressão de ver uma mulher de branco na beira da estrada. Desde então, nunca mais dirigi pela BR-116 durante a madrugada. A história da mulher de branco ainda me assombra, e toda vez que penso nela, não consigo evitar a pergunta: ela era uma mensageira de aviso ou algo muito mais sinistro? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.